Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está dando início a um novo projeto do casal, Ama de Casa e Patrick, simplesmente, porque eu não tenho um nome de Ai, eu também não, né? mamãe de casa, ué. Ah, ok. Você é a Karen Bussacarini, mamãe de casa, Uhum. né? Você é mamãe de casa antes de ser Karen Bussacarini, Yeah. será? Então é isso que a gente vai começar a trocar ideia com vocês. A gente tem uma ideia muito gostosa, que é compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, principalmente, com os nossos seguidores, né? E a gente falou, bom, por que a gente não começa a gravar podcasts em formato de entrevista, entre nós dois mesmos? E hoje a gente escolheu o tema, mas os próximos temas a gente quer contar com vocês, com a participação de vocês. Porque, enfim, são vários temas possíveis que a gente pode conversar, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema que a gente já conhece bastante, vocês já ouviram um pouquinho, mas eu vou começar entrevistando a Karen Bussacarini, a mamãe de casa. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. Então tá bom. Eu vou ser entrevistador, hein? Ok. Hã? Obrigada pelo convite de Sim. participar do nosso programa. Do nosso programa. Excelente. Bom, conta um pouquinho pra gente, nem todo mundo que está assistindo esse vídeo já conhece você, está tendo um contato pela primeira vez com a mamãe de casa ou com a Karen Bussacarini. Me conta um pouquinho. Quem é a Karen Bussacarini? Onde você nasceu? Porque isso é uma coisa interessante. Né? Toda ela é interessante, mas né? A gente vai descobrir algumas coisas bem bacanas aqui. Você não é de São Paulo. Não, Da onde você vem? sou de Manaus, Amazonas, Olha só. Você nasceu em que ano lá? em 88. Olha que Há beleza. quase 32 anos. Dia 19 de janeiro. 19 de janeiro. Tá chegando o aniversário dela, então provavelmente quando a gente postar esse vídeo já vai estar bem pertinho do aniversário dela. Mandem parabéns, ok? Ela gosta, esse paparicado. Quem não gosta? Não é? E como é que foi isso de vir para São Paulo? Você já tinha, você nasceu lá mesmo, né? Foi Sim. formada, nascida, tudo lá, Produzida na Zona Franca de Manaus. Então me conta lá, como é que é Manaus, hein? Olha, Manaus é, por incrível que pareça, uma cidade grande, uma capital. Então tem tudo o que a gente tem em São Paulo, com a característica de que as pessoas todas se conhecem. E elas, como tem poucos lugares para conviver lá, então as pessoas sempre se encontram nos shoppings, nas boates, sempre tem tipo 3 ou 4 boates, alguma coisa assim só. E é assim, é característica de vida de interior, todo mundo se conhece, todo mundo se vê e tal, mas é uma cidade grande, com estrutura e tudo mais. Eu me lembro de umas Não histórias. Tem jacarés andando pela rua, não. Nem macacos em cipó. Nem pessoas peladas. Tarzan. De índio. Não tem Tarzan. Não. Ok. E nem macacos caminhando pela cidade. Depende de onde você Bicho mora. preguiça. Caminhando no meio dos carros. Okay. Tá bom. Preguiça só a gente mesmo. E me conta uma coisa, desde que vocês estavam lá, não lembro que idade que era essa história de vocês, mas vocês como família foram empreendedores durante um tempo lá em Manaus. Vocês venderam sopa em Manaus. É verdade. Eles tiveram o quê? Uma casa de sopa. Sim! Como é que vende sopa, que é um negócio quente, em Manaus, que é o dobro do calor? É bizarro. Falar que é bizarro. Mas em Manaus tem muito imigrante também. Tem muita gente que não é de Manaus. E sentia falta nos temperos de fora, do sul, do sudeste e tal. E aí, eu, minha mãe e meu irmão, a gente resolveu empreender. Na garagem da nossa casa, a gente comprou umas mesas plásticas, cadeiras plásticas, e uns panelões, e a gente começou a fazer sopa. A gente tinha bastante ventilador para a galera conseguir comer e se refrescar ali ao mesmo tempo. E no final de sobremesa tinha a sopa doce, que era uma sopa gelada, que é uma coisa com frutas em calda e sagu e tal. Então, uma característica, se não me engano, do sul. E aí as pessoas iam lá e fez muito sucesso. Fantástico. Era bem frequentada. Além disso, uma coisa que acho que ninguém aí que está assistindo sabe. Ela já montou uma rave. Me conta isso aí, conta pra ele. São causas, eu e meu irmão, ele tinha um amigo DJ e a gente falou, vamos fazer uma coisa, conheço um cara que tem uma fazenda, que é um espaço legal, tem o DJ aqui, meu amigo, e a gente montou uma rave. Fizemos panfletos, na época, né, panfletos, anúncios em rádio. Anúncio em rádio. E a gente
Fez Olha uma aí. rave lá. Quantos anos você tinha? Eu era bem menor de idade. Bem menor de idade. Maravilhoso. Ou seja, não tem problema, pode trabalhar, molecada. Exato, eu não bebi, e eu nem bebia e tudo mais, mas eu bem de beber. Muito bom. E uma coisa interessante também sobre você. Você tem, né? Eu falei, tem várias coisas aqui. Quem sabia que ela já tinha sido Miss Brasil? Como é que foi isso? Não, quando você é Miss, você Ok, você é eternamente Miss. Tá, você entregou um negócio, mas você mantém o Miss. Exato. Ok. Então, eu sou Miss Brasil infantil, que fique bem claro. Mas é Miss. Alguém aí é casado com Miss? Eu sou. Então toma essa. Eu tinha 12 anos e eu participei do Miss Amazonas. Um ano eu ganhei em segundo lugar. E aí eu trabalhei como modelo nesse ano e no ano seguinte eu participei de novo e eu ganhei em primeiro lugar. E aí eu fui para São Paulo para concorrer com um monte de meninas da mesma idade. Eu ia falar centenas de meninas porque tinham todas as idades. Okay. Tinha desde de 0 a 4 anos até 9 anos, depois de... Eu sei que eu era a mais velha da minha categoria. Era, acho que 9 a 12 era a categoria juvenil. E aí tinha aliás, era 12 a 16, eu era a mais nova, então, da categoria juvenil. E aí depois a juvenil era adulto, que é a que todo mundo sempre conhece, né? Acima de 18 anos. E aí na minha categoria eu ganhei lá da região norte. Depois a gente vai compartilhar com vocês aí na tela, vai ficar piscando aí, aquelas imagens dela fazendo propaganda para um refrigerante chamado Orange, vulgo Fanta do Norte, tá? Fanta laranja do Norte. Era horrorosa, pelo que ela me conta. Era bem ruim. Quem é do Norte vai lembrar, vai saber, porque acho que ainda deve existir, sabe? Se bobear tem mesmo. Com certeza. Aqui tem Gradiente? A marca? Como Gradiente? Isso é um refrigerante também? Não? Não, Gradiente, refrigerante não. Gradiente aqui pra gente... Não sei. Não, Gradiente aqui eram os sonzinhos, televisores, né? Mini System. Eu tive Mini System. Não, então era coisa do Norte também. Provável. Mas era tipo Dolly, né? Pra quem é do Sul. Sim. A gente vai mostrar aí pra vocês as fotinhas. Você tem ainda essas fotos no lugar? Tem. E foi na época da Suquita. Do tio da Suquita, inclusive. Da Suquita. Eles pegaram a menina mais parecida que eles encontraram na região norte. E era mesmo. Eles me fizeram ficar bem parecida. Eu era parecida, mas eeles conseguiram deixar cabelinho igual, tudo, maquiagem. Verdade. Deixaram bem parecida com a menina da Suquita. E Muito bem. E quando é que você veio para São Paulo? Eu tinha 16 anos. Tinha acabado de fazer 16 anos. Eu vim em janeiro, logo depois do meu aniversário. Eu vim, né? A gente fala como se estivesse em São Paulo, mas a gente está na Austrália. É verdade. Bom, né? Atos falhos acontecem, a gente não sabe onde a gente está, às vezes. Exato. E a minha mãe foi transferida da empresa que ela trabalhava em Manaus para São Paulo. E aí, como ela só ia ser transferida mesmo em abril, eu fui antes para lá, logo no final de janeiro, para pegar o ano letivo começando, né? Para não mudar de escola no meio do trimestre. Tá. Eu ia fazer uma pergunta antes, rápida. Como é que é esse meio da moda? A gente já escutou, eu pelo menos já escutei diversas coisas sobre esse mundo da moda, desde coisas legais a coisas muito ruins. É isso mesmo? É desse jeito? Sim. É um mundo muito sujo, muito feio. E por que tem tanta gente que quer isso? Porque é muito glamour. Não necessariamente dá muito dinheiro. Eu acho que para você ter muito dinheiro, você tem que trabalhar muito. Mas é muito glamour, sabe? Você ser modelo, você aparecer. É muito questão de ego. Hoje em dia, a gente tem as coisas das blogueiras, né? Então, se você tem 1 milhão de seguidores lá, teu ego tá lá em cima. Naquela época, há 15 anos atrás, era você aparecer numa revista. A capa da Capricho era o sonho de toda menina de 16 anos. Mas as meninas são muito exploradas, desde comercialmente até sexualmente. Às vezes não necessariamente um assédio sexual, alguma coisa, mas você é sexualizada. Você já viu as fotos? Vou colocar aqui algumas só. Eu fiz um book com 12 ou 13 anos que eu parecia uma mulher de 18, 19, a forma como me colocavam, né, as roupas, tudo. É bem apelativo, né?
E olhando isso hoje como mãe é bem estranho. Eu não deixaria, eu acho, sei lá. Mas a gente tinha um ditado que a gente falava assim: modelo não come, modelo não reclama, modelo não fica cansada, modelo não se sente calor, modelo não respira. Era praticamente isso. Tipo assim, a gente tinha que estar lá sorrindo, feliz. É um vegetal aí, né? O mundo podia estar caindo, você tinha que estar bem, Plena. com bom humor e tudo mais. Por isso tem aquela outra frase, né? Que é o smile and wave, né? Então, sorria e acene. Basicamente é isso. Muito bem. Então você veio para São Paulo. Só para fazer um link, além de ser Miss, né, que eu falei que eu trabalhei como modelo, desfilei para várias marcas, para Levi's, para eu não vou lembrar todas, mas eu já desfilei até com o Paulo Zulu na época, que ele estava super famoso numa novela, na Globo e tal. Tem esse paralelo. Glamourosa, né? Então você veio para cá com 16 anos, né? Então, putz, ali no auge da adolescência para a juventude ali, né? E, inclusive, um comentário legal, nós estudamos no mesmo colégio em épocas diferentes. A gente não se cruzou lá no colégio, a gente foi se cruzar depois, mas se estudou bem junto, né? Mundo pequeno, né? Porque a gente morava longe. A gente se encontrou no Orkut, pessoal. Orkut. Né? Tinha uma comunidade que eu criei, que ela criou, eu estava dentro da comunidade. Dentro das mídias sociais, né? Olha aí, já toda criadora. Criou uma comunidade, não sei quem lembra das comunidades do Orkut. Aí eu entrei nessa comunidade, por acaso a gente se encontrou na igreja. Eu era amigo do pastor da igreja, que era tio dela. Cara, é uma salada no fim, a gente se encontrou e aí estamos. Eu sei que eu encontrei o Patrick num dos não é stories, como é que é? Scraps. Os scraps de uma amiga. Lembra da música? Não me mande mais scraps nem e-mails. PowerPoint. Eu tava lá conversando com a minha amiga e aí ele tava lá. Eu falei, nossa, esse menino é da igreja que eu vi, né? Bonitinho e tal. Cliquei lá, quando eu cliquei apareceu, tipo, aquelas comunidades que você em comum, né? Que vocês tinham em comum. Aí eu olhei, nossa, por que ele tá na comunidade que eu criei da minha escola? Foi aí que a gente começou a conversar. A gente começou a trocar ideia lá. Muito legal. E como foi se adaptar? Porque Manaus, São Paulo é completamente diferente, né? Foi barra. Confesso que foi bem difícil. Você ficou um tempo na casa do seu tio? Eu morei 4 meses sozinha na casa do meu tio com a minha prima, um ano mais nova que eu. E foi bem difícil, porque em Manaus era tudo muito perto. Então, minha mãe sempre levava a gente na escola. Eu voltava andando, porque era perto. Eu saía de casa 5 minutos antes da aula começar, sabe? E em São Paulo eu fui estudar numa escola que eu morava super longe, porque eu estava na casa do meu tio. Fui estudar numa escola que de ônibus eu levava quase 2 horas. Só pra você saber, quem mora em São Paulo sabe. O teu tio morava no Pirituba e ela estudava em Osasco, Viliara. Então realmente é uma distância considerável. E aí eu tive que pegar um ônibus 5 horas, 6 horas da manhã, escuro ainda, no inverno principalmente eu sofri bastante, porque, né, gente, não conhecia o inverno. É verdade, em Manaus não tem inverno. Não tem inverno. Tem inverno, mas só chove no inverno. E quente. Então foi bem difícil, assim. Mesmo depois que minha mãe chegou, que eu mudei para o bairro que eu morei até sair para a Austrália, eu senti bastante. Principalmente essa coisa de ser tudo muito grande. Então era tudo muito longe, era tudo muito difícil de chegar, era perigoso ir sozinha, as pessoas tinham medo e tal, e eu não estava acostumada com isso. Tinha um pouco mais de autonomia em Manaus. E, bom, o que você fez de faculdade? Onde você trabalhou? Porque você nunca foi blogueira, né? Não. Desde sempre. Assim, começou lá no Orkut criando comunidade, mas... nem sei o que aconteceu com aquela comunidade. Né? Você nem era mamãe de casa ainda. Não. Eu sempre gostei de ler blogs. Então, eu terminei a escola, eu queria fazer medicina. E aí eu comecei a prestar vestibular pra caramba e tal, e aí eu não consegui. Obviamente, quase ninguém consegue, logo que sai do terceiro ano, né? E aí eu fui fazer cursinho. E aí quando eu entrei no cursinho, cheio daquele monte de gente que também queria fazer medicina, eu olhei para aquilo e falei assim, cara, não é para mim isso. Esse povo só fala em estudar e tal. Eu gosto de estudar, eu sempre fui nerd, mas não naquele nível. Para mim, um nerd era outra coisa, aquilo lá era freak. E aí eu falei, não quero fazer medicina, e fui atrás de uma outra coisa para fazer.
E para falar a verdade, eu nem sei como, mas eu cheguei em arquitetura. Eu brinco que eu peguei o folheto da faculdade. Quem E era a começa única em faculdade medicina que e termina em arquitetura. era a única faculdade que eu conhecia em São Paulo, porque a escola tinha levado a gente lá para conhecer o Tá. curso de hotelaria e de gastronomia, que eram os cursos mais fortes da Embi Morumbi. Quem for de São Paulo vai saber. Aí eu peguei o folheto da Embi Morumbi, olhei lá, né? Vamos ver quais os cursos que essa faculdade tem. Administração, putz, eu odeio administração, não quero fazer o que minha mãe faz, não é para mim. Segundo curso, arquitetura. Vamos fazer arquitetura. Sensacional. Aptidão, fez teste vocacional. Posso contar uma coisa? Tudo. Eu entrei no primeiro dia de aula e eu lembro perfeitamente o professor perguntando. O curso chama Arquitetura e Urbanismo. Uhum. E aí eu lembro que o professor, eu imagino que vocês tenham ideia do que seja arquitetura, mas vocês sabem o que é urbanismo? E eu lembro que eu levantei a minha mão assim, meio com vergonha, né? Por sorte, ele não viu a minha mão, viu a mão de outro, porque eu ia responder. Não é aquela coisa que fazem com jardim, né? Pra deixar bonito, paisagismo. Nossa, ia dar bem ruim. Eu entrei na faculdade de arquitetura e paisagismo, era o que eu achava que sensacional. Vou fazer jardim aqui. Aí depois eu comecei a gostar, fiquei apaixonada. Comecei a lembrar que quando eu brincava de boneca, de Barbie, eu só montava as casas da Barbie, montava casas com fita cassete. Pegava as fitas cassete grandonas, né, aquelas pretas, montava os cômodos todos, daí fazia tudo. Aí na hora que eu ia brincar, eu já cansava e já desmontava tudo. Aí eu brincava de The Sims, sempre montava as casas incríveis, tal, conseguia os códigos lá para dinheiro infinito. Montava as casas, aí quando eu ia jogar, eu perdi interesse, eu ia montar outra casa. Daí eu sempre fui arquiteta, só não sabia. Mamãe, você consegue pegar as minhas brinquedos? Vem comigo. Onde eles estão? Eles estão lá perto da mesa de fora. Vai lá. A gente dá um pause aqui. Pause, então, para tu tomar água também. Bom, voltamos. Brincadeira, né? Essa coisa de ser entrevistador, marido, a intimidade é um lixo. Vamos lá, voltando aqui então. Estava contando da escolha da faculdade, urbanismo, paisagismo. Daí eu percebi que eu já era arquiteta sem saber. Sim. Esses joguinhos, eles instigavam muito a gente, né? Eu jogava também, eu não era muito afim, eu gostava mais do SimCity, que montava a cidade, geria a cidade, etc. Então, você de gestão, olha aí, interessante. Né? Muito louco, né? É verdade, muito bom. Quando a gente para pensar no tipo de brincadeira que a gente fazia quando era criança, você fala, pô, tá aí. É isso que eu gosto de fazer. E na faculdade, a gente já estava junto, né? Namorando. A gente casou, você não já terminou a faculdade ainda, né? E aí você terminou a faculdade, você já estava trabalhando também. Onde você trabalhou? Eu trabalhei em vários lugares. Os mais expressivos ou os menos expressivos. Conta aí. Eu já trabalhei com reforma de escola estadual, de escola pública, para FDE. Eu não lembro o que significa FDE. Vamos escrever aqui embaixo. Boa. Mas conta um pouquinho desse trabalho. É um trabalho interessante e foi uma época em que você amou muito o trabalho e, ao mesmo tempo, sofreu muito com o trabalho. Sim. Eu gostava demais. A gente trabalhava numa construtora que estava buscando uma licitação do governo para conseguir fazer reforma nas escolas. Então, iam lá 2 pessoas, uma vez, uma escola por dia, mandavam 2 pessoas e a gente tinha que ver tudo o que era preciso para reformar numa escola. Então, você entrava dentro da sala de aula número 1, aí a gente tinha sempre as plantas da escola, com todos os cômodos, as salas de aula, tudo, e um parênteses, geralmente era desatualizado, a gente tinha que ficar lá. Não tinha nada a ver daquilo ali. Porque o pessoal faz um puxadinho daqui, faz um puxadinho dali, etc. Então, a gente tinha que ajustar a planta ali na hora, na mão mesmo. E aí a gente via, apaga o ventilador tá quebrado, o vidro tá quebrado, tem que trocar, o quadro negro, etc. Tudo mais. E foi muito bom, assim, porque eu vi muito da realidade do Brasil, da educação,
do valor que a gente não dá pro que a gente tem, né? Que a gente... Você fazia só São Paulo, né? Eu fazia São Paulo, né? E mesmo assim era muito, muito triste. Pois é, São Paulo que é um estado rico pra caramba, né? Sim. Eu me lembro perfeitamente, assim, de 2 escolas que eram muito boas e que não precisavam de nada. A primeira é uma grande escola num prédio tombado lá na Zona Norte, e a outra era ali nos Jardins, bem perto do Itaim Bibi, ali dentro, na verdade era dentro do Itaim Bibi, que é a escola até que um dos nossos governadores já estudou, eu não me lembro qual que é agora. Mas era uma escola impecável. Então você via que a verba ali funcionava, né? Porque era uma escola que estava num bairro bom, que era muito visitada e tudo mais. Agora, quando a gente ia para escolas rurais, às vezes não tinha nem como chegar lá, tinha que deixar o carro longe, tinha que descer uma rua toda esburacada, sabe? Os banheiros eram terríveis, então era muito triste. Ao mesmo tempo, era muito gratificante saber que aquilo tudo ia ser reformado, que na verdade não foi. Mas a gente vivia um grande conto de fadas, achando que tudo que a gente estava colocando no papel ia ser reformado. Ia acontecer, exatamente. Mas foi muito legal, aprendi demais. Minha noção de arquitetura, de espacial, assim, de bater o olho e falar, eu sei que ali tem... A gente tinha que medir tudo. A gente passava o dia inteiro dentro de uma escola com uma treina, medindo tudo, porque, vai ter que trocar o piso. Eu preciso saber quanto tem de área naquele piso para trocar. Então a gente media tudo. E chegou no momento que a gente já batia o olho em... As escolas são meio padrão, depois que você começa a... Você chega na porta da escola, você já sabe, essa escola quer dizer que é aquela que tem 7x7 salas de aula. Daí você, entendeu? Que legal. Você bate o olho e sabe, ali tem 15 vidrinhos de... Aquelas... Existe de fato um padrão. Quase todas. Tá. É para ter. Só não tem quando é uma escola que já existia, alguma outra coisa. Legal. Mas aquelas que são começadas do zero, porque geralmente é assim, você cria um padrão que ele pode ser replicável, ele pode ser aumentado ou diminuído dependendo do tamanho e da necessidade. Legal. Do tamanho do terreno e a necessidade da escola. É isso. E o que aconteceu nesse trabalho aí? Eu lembro de uma situação bem tensa. A gente vivia sempre sob pressão. Não dava para entender muito bem, mas o dono da construtora, ele estava sempre pressionando a gente, ele ligava pra gente falando um monte de besteira, e, tipo assim, era muito esquisito. E aí, só depois que eu saí, que eu entendi que, na verdade, aquilo ali era tudo lavagem de dinheiro. Que bom! O que estava acontecendo é que eles pagavam muito bem a gente, eu fiz muita grana nessa época. Eles estavam tentando levantar tudo aquilo, aí eles iam superfaturar o valor de reforma. Por exemplo, eu peguei essa escola aqui. A reforma ia custar 100 mil. Eles colocavam 500 mil, e aí o governo ia aprovar, e eles iam fazer com 100 mil e pegar os outros 400 e ficar para eles, sei lá, molhar a mão de quem tinha que molhar. Então, era tudo ali muito sob pressão. E eu sofri um assédio moral nesse sentido, porque eu tinha trauma de atender o telefone, porque o cara sempre me ligava já falando um monte de besteira, falta foto não sei qual, etc, blá blá blá. E aí começou a me fazer mal, tal, eu resolvi sair desse emprego. E aí uns três meses depois que eu saí, um dia eu tava passando na frente de onde era o escritório e tava completamente fechado, vazio, não tinha nada, ninguém. 3 meses depois. E aí depois, trocando figurinha com outras pessoas que trabalharam lá, que a gente entendeu que aquilo lá era só uma questão de agressão? Um negócio na cabeça, alguma coisa assim? Não. Depois a gente corta essa parte aí, porque eu achava que tinha tido alguma coisa nesse sentido. Não que eu lembro, ou eu que apaguei. Pode ser, eu me lembro de uma coisa assim, mas enfim. E depois aí, pra onde você foi? Aí depois eu fui trabalhar na LG, faz televisão, faz ar-condicionado, celular, etc. E foi incrível, Eu fiquei 6 anos lá. Conheci as melhores... 6 anos. Conheci as melhores pessoas do mercado de trabalho da minha área. Encontrei a parte que eu me apaixonei por fazer, e que é merchandising, visual merchandising e tudo mais. E foi incrível, foi uma experiência incrível. Muito bom.